Olá pessoal, meu nome é Márcia, eu sou professora do curso esportivo de natação adaptada que é oferecido pela Prefeitura de Santo André. E o assunto da gente hoje é pessoas com deficiência. A primeira situação que a gente tem que ter bem clara é qual a terminologia mais atualizada e mais adequada quando eu quero me referir à pessoa com deficiência. Enfim, durante o período histórico aí, com a evolução do tempo, a pessoa com deficiência, ela sempre existiu, desde o começo da origem do planeta. Então, assim, com o passar do tempo, a pessoa com deficiência, ela foi recebendo algumas terminologias, porque ela estava associada ao valor que a pessoa tinha naquela época dentro da história. Por exemplo, lá no começo da história, né, durante séculos, quando alguém ia se referir à pessoa com deficiência, o termo que era utilizado era os inválidos. Por quê? Porque naquela época ele era considerado um indivíduo socialmente inútil, incapaz, ele não, né, ele era um fardo para a família, enfim. Aí o tempo foi passando, até o começo dos anos 60, o termo que foi sendo utilizado era os incapacitados. Por quê? Porque na época ele era considerado um indivíduo que não era capaz. Era um indivíduo incapacitado, ou seja, ele não tinha capacidade para realizar alguma tarefa ou desempenhar alguma função, né, que pra gente é corriqueira no nosso dia a dia. Então ele era considerado incapacitado. Dos anos 60 até o começo dos anos 80, o início da década dos anos 80, aí vieram outros adjetivos, né? Os defeituosos, quando o indivíduo ele tinha uma deformidade, no caso das pessoas com deficiência física. Depois veio os deficientes, que era um indivíduo com deficiência. E depois veio um termo que até é utilizado nos dias de hoje, que é os excepcionais, né? Que ele era quando a pessoa queria se referir a uma pessoa com deficiência intelectual, né? Um atraso mental, um retardo mental, enfim. Mas sempre era o indivíduo com. Nos anos 80, no início dos anos 80, a ONU instituiu no ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. O termo pessoa passou a estar associado a deficiente. A partir daí, a tendência era atribuir o valor de pessoas àquelas pessoas, igualando as pessoas com deficiência às pessoas que não tinham deficiência em questões de direitos, de dignidade, enfim. Essa era a intenção. No final dos anos 80 até o começo dos anos 90, foi utilizada uma terminologia que ainda hoje as pessoas usam, que é a pessoa portadora de deficiência. Esse termo portar, ele deixou de ser utilizado porque a ideia quando você fala portar, a intenção parece que a pessoa está portando e não portando. Por exemplo, o indivíduo portando uma bolsa azul. Quando ele deixa a bolsa azul do lado, parece que ele deixou de portar a bolsa azul. E isso não condiz com a deficiência. Você não tem como portar e não portar a deficiência. Ela é sua, né? Ela está incorporada à pessoa. Então, é um termo que caiu rapidamente de ser utilizado, muito embora algumas pessoas ainda se referem portador de deficiência. Agora, por volta dos anos 2000, mais ou menos, na cidade do Recife, houve um encontro muito grande entre pessoas com deficiência para discutir políticas, ações sociais, enfim. E nesse encontro, as próprias pessoas com deficiência, elas fizeram questão de serem chamadas pessoas com deficiência, né? Quando você atribui pessoas com, primeiro você trata ela como uma pessoa, né? Onde você dá a ela o empoderamento dela poder fazer escolhas, tomar decisões em relação a ela mesma, né? E o da responsabilidade de poder contribuir, né, nas questões de inclusão junto à nossa sociedade, tá bom? Então, o termo correto utilizado é
pessoa com deficiência. E esse é o termo que é utilizado até os dias de hoje, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.